Graça e a paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estar dando continuidade à nossa exposição do livro de Gênesis, capítulo por capítulo, se assim Deus permitir. Bom, no último vídeo nós aprendemos, né, quem foi o autor do livro de Gênesis, né, que no caso Moisés. Aprendemos também que o significado de Gênesis quer dizer princípio ou origem, né? Isso que significa o livro de Gênesis. E também aprendemos que o livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, quer dizer, penta, cinco e teuco, livros, amém? Então, isso que significa a palavra Pentateuco. Nós vamos ver também, nós aprendemos também, perdão, para quem foi que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Moisés escreveu o livro de Gênesis para o povo de Israel que tinha acabado de sair do cativeiro egípcio, né? Eles ficaram no Egito por 400 anos. Também está relatado aqui no livro de Gênesis. Nós vamos aprender mais à frente. Bom, é, aprendemos também quando que ele escreveu isso. Mais ou menos, tá, irmãos? 1500 anos antes de Cristo, foi que Moisés escreveu o livro de Gênesis, né? Então, com mais 2000 anos aí, uma faixa aí de 3.500 anos, 3.600 anos, mais ou menos. Onde foi que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Lembra que a gente conversou que Moisés ficou 40 anos aprendendo, né, no palácio. Ele aprendeu toda a ciência, né? Aprendeu sobre a cultura egípcia, né? E depois ele matou um oficial egípcio e assim ele teve que fugir do Egito e passou mais 40 anos em Midian, no deserto Midian, ali naquela região desértica ali, né? E aprendendo também sobre o campo, pastoreio, essas coisas, né? Deus chama Moisés, então, com 80 anos e fala para ele que é para ele voltar e libertar o povo do cativeiro egípcio. Então, ele viveu 120 anos, né? Concluímos então que ele escreveu o livro de Gênesis nesses 40 anos de caminhada no deserto rumo a Canaã. Bem, outra coisa também que é importante a gente lembrar que a gente já aprendeu na última aula, o propósito, né? O porquê que Moisés escreveu este livro. Ele traz, né, não um relato científico, mas ele conta uma história, né? A perspectiva de leitura, né? Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, é importante você ler como se um narrador estivesse contando uma história, né? Uma história verídica, e assim que ela vem se desdobrando no decorrer do livro de Gênesis, tá bom? Então, já que a gente relembrou o que a gente aprendeu, mão na massa, vamos estar dando então continuidade ao texto bíblico, amém? Acompanhe comigo a leitura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luzes e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Agora nós vamos estar entrando no texto, né, irmãos? Podemos ir desdobrando de acordo com o que o texto vai nos dizer. No início ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aí, tem muitas discussões sobre esse princípio, mas lembre-se que nós não estamos aqui para discutir assuntos científicos, mas sim mostrando que Deus, no começo, lá no começo da origem, Deus, né, ele criou os céus e a terra. A palavra criou aqui é o verbo bará. E o verbo bará ele é muito importante porque bará só é atribuído à pessoa de Deus. O verbo criou, aqui o sentido é criou do nada. Então, por exemplo, se a gente faz barro, pega o barro e faz um vaso derivado do barro. Se a gente faz um queijo, fez o queijo derivado do leite. Faz uma casa, né, derivada do barro, do cimento, né, e lá e coisa. Aqui não. Aqui Deus não precisa de algo já existente para fazer aquilo que
e fez existir, né? E a carta, né, aos Hebreus vai nos ajudar com isso. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só como que o autor aos Hebreus aqui, ele já nos dá, né, boa compreensão como que Deus fez, né? Deus cria do nada, por isso que o verbo bará é importante a gente estudar as línguas originais, né? No caso, o Antigo Testamento, todo ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento, né, é em grego. Então, entendemos então que no princípio criou Deus do nada, né, os céus e a terra. Olha que interessante, mas os céus e a terra, aqui a gente pode até entender assim como se fosse a galáxia inteira, né? E olha que são muitas galáxias já que os cientistas já descobriram, né? Então, olha só que interessante. Quando o homem ele cisma de estudar as coisas, usar a ciência, mas ele tem a pauta, a palavra de Deus, fica muito mais fácil, né, dele de ir descobrindo como que funciona o corpo humano, porque sempre tem que estar apoiado na palavra de Deus. Agora aqui nós vamos ver, versículo 2, olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ó, a terra, porém, estava forma, sem forma e vazia. Então, este sem forma Esse sem forma quer dizer o quê? A terra, né, ela havia uma massa, né, uma massa de terra e água misturado, aquela confusão, né, meio escuridão, e era mais ou menos assim que Deus formou, né, os céus e a terra. E a terra nesse sentido, o céu sem nenhuma estrela, sem o sol, sem a lua, sem claridade nenhuma, aquele breu, né? E no meio do breu, aquela confusão, aquele caos, aquela bagunça de terra e água misturada. Aqui vai dizer que a terra, porém, estava sem forma, né? E vazia. O que que quer dizer essa palavra vazia? Vazia vem de não ter vida. Então não tinha nada que tivesse vida no meio daquela confusão, no meio daquele caos de terra e água, escuridão. Não tinha nada. Acompanha comigo, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. Essa palavra trevas sobre a face do abismo vem da escuridão de um abismo de água. Então era um imenso oceano no meio daquela bolo de terra e água, aquele bagunça. E ali, né, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, olha que como que a gente vai entender esse texto? Essa palavra pairava, né? Ela vem como se uma ave bem gigante, enorme, ela tivesse ali sobre aquela bola de terra e água, como se tivesse chocando aquele ovo, vamos simplificar, como uma ave em cima de um ovo chocando, aquilo prestes a ganhar vida. É assim que a gente entende, né, a formação do mundo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre aquela bagunça de terra e água, pronto para dar vida ali para aquela bagunça, para aquele caos de terra e água e trevas, né? É assim que a gente entende. Aqui nós vamos ver também, olha só, que o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus pairava. Aqui nós já encontramos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, se nós formos lá no Evangelho, conforme escreveu João, vamos lá procurar lá o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, olha o que diz, ó. No princípio era o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens, né? No meio daquela confusão toda, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava lá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual nós servimos, né, irmãos? É maravilha, só Deus mesmo, né, para poder nos dar esse conhecimento de que, além de Deus estava ali, o Espírito Santo pairava ali como uma ave, né, no meio daquele ovo de terra e simbolizando ali um ovo de terra e água e caos e treva. No meio daquela bagunça vem o Espírito de Deus e o nosso Senhor Jesus ali, né? E olha só o que que acontece. No verso 3 vai dizer o quê? Olha só, acompanha comigo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, isso é uma bênção. Por quê? Porque aqui a gente vai ver que o início da criação, o início de todas as coisas, ele vem por ordem. O Senhor nosso Deus, ele envia um comando através da sua palavra, aquilo acontece. Louvado seja o nome santo do Senhor, mostrando o poder da palavra do Senhor, a escritura, a revelação de Deus para a nossa vida é algo muito importante. Por isso, queridos, que nós estamos aqui para tentar fazer o máximo que nós podemos para poder passar essa visão, né, do poder da palavra do Senhor a todos nós, a toda criatura, a todos os ouvintes, né, para que você tenha também essa certeza que a palavra de Deus é garantia em tudo aquilo que ela promete para a minha vida e para a sua vida. Aqui no versículo 3, né, nós vamos ver aqui, ó, o que diz. Ó, disse Deus: haja luz e houve luz, né? O comando, né? O comando e aquilo acontecendo, mostrando o poder do nosso Deus. Vamos para o verso 4. O verso 4 vai dizer: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, o nosso Deus, ele faz as coisas, né? Ele envia o comando falando, haja luz, aquilo acontece mostrando o poder da sua palavra, né? E agora ele viu que aquilo era bom e faz separação. Ele começa então a colocar as coisas em ordem. Nosso Deus não é um Deus de desordem, né? Ele começa então a colocar aquela bagunça de terra e água, tudo, né, no seu devido lugar. E assim, irmãos, são os 6 dias de criação. Nós vamos ver que os 3 primeiros dias ele está criando, né? E o quarto, o quinto e o sexto dia ele vai enchendo, ele vai povoando a criação que ele fez, né? Então, voltamos aqui para o texto. Vamos dar continuidade aqui para ver o que está dizendo, ó. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, né? Olha só, queridos, que interessante que o Senhor fez. Ele colocou as coisas em ordem, colocou o dia, né, e a noite separando, né, um do outro. Chamou o nome, né, nomeou, mostrando que ele tem poder para dar nome, ele muda nome, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Ele cria, ele te dá um comando, aquilo acontece, ele fala que aquilo é bom e ele nomeia, né, mostrando o poder que ele tem sobre a criação. Isso é importante. Deus tem poder de dar nome, né, e sobre a criação que ele criou. E aqui no caso criou do nada, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. É o único que tem poder de criar do nada, tá, irmãos? Aqui nós vamos ver no final do verso 5 que vai dizer assim: tarde e manhã, houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Então assim termina então o primeiro dia de criação. Para os judeus, né, irmãos, nós sabemos que o dia lá termina, né? O dia lá se inicia na parte da tarde, né?
Houve aqui no caso, né, voltando lá para o texto, ó, aqui vai dizer assim, ó, houve tarde e manhã, né? Houve tarde e amanhã. Então, se nós trazemos para o nosso entendimento hoje, significa o quê? Anoiteceu, né, e amanheceu. É assim, né? É assim que nós devemos compreender, né, o significado do texto aqui. Aqui é um comentário aqui, ó, dizendo isso aí, ó. Houve tarde e manhã significa anoiteceu e amanheceu, né? Completa então o dia, o primeiro dia do judeu. Irmãos, assim vamos estar dando continuidade, né, aos estudos que vão vir, sempre nessa mesma ordem, mostrando o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, até a gente entender direitinho tudo que Deus tem para passar para a gente. Bom, eu agradeço, peço perdão aos meus erros, mas que Deus venha me dar sabedoria para estar continuando passando continuar passando esse conhecimento para vocês. Pai do Senhor Jesus.